Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mariana Doreto. Eu já tenho um canal, que é o Nós Mudamos, onde eu compartilhei alguns vídeos sobre misofonia. Mas eu decidi criar esse novo canal específico sobre misofonia porque eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês e eu sei que tem pouquíssimas informações a respeito desse tema na internet, principalmente no YouTube. Então, por essa necessidade de falar mais ainda sobre esse assunto, como esse assunto não tem nada a ver com o meu canal, que é o Nós Mudamos, lá eu falo sobre outras coisas variadas, então eu preferi criar esse canal para que a gente possa ter uma liberdade maior de falar de diversos assuntos relacionados à misofonia. E eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu estou vivendo e do que eu estou fazendo para alcançar essa tão sonhada cura pela misofonia. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o canal. Aqui eu não vou ficar postando vídeos direto, eu vou postar vídeos quando eu tiver alguma coisa realmente para falar, para compartilhar com vocês. Mas o objetivo do canal é compartilhar informações a respeito da misofonia, não só com os meus vídeos, mas com as playlists também que eu criei aqui, que tem diversas informações aí na internet de misofonia na mídia, outros canais no YouTube que falam sobre misofonia, também tem músicas e ondas sonoras, ruído branco, para ajudar a gente naqueles momentos difíceis. Enfim, tem bastante informação. É só vocês acessarem as playlists. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês acessarem, para quem não souber como fazer isso. Mas aqui com os meus vídeos eu vou compartilhar o meu testemunho. Quem quiser enviar testemunho também, é só entrar em contato comigo. Se quiser gravar um vídeo, mandar pra mim, eu posto aqui também. É importante que as pessoas falem sobre isso, contem seus testemunhos, para que outras pessoas vejam a nossa realidade. Eu tenho um vídeo aqui que é um vlog que eu fiz sobre como era o meu dia a dia na minha antiga casa, na casa dos meus pais, antes de eu me casar. E pra quem já assistiu esse vídeo, também vou deixar aqui embaixo, vocês podem ver que era muito difícil pra mim. Era muito estressante, era raríssimo momentos de paz, até mesmo na hora de dormir. Era barulho frequente o tempo inteiro, eram sempre os mesmos barulhos, isso que é o mais difícil. Então eu não tinha paz, a minha mente não descansava, eu não conseguia ter concentração, por isso eu desenvolvi um estresse crônico muito forte. Mas em dezembro eu me casei, saí da minha cidade, eu morava no interior de São Paulo, agora eu vim pro ABC Paulista e, por incrível que pareça, a gente se mudou para um apartamento. Essa avenida só tem apartamentos, não tem casas. E tem duas faculdades, uma em cada ponta da rua. Tem, acho que uns 500 metros mais ou menos, não tenho muita noção. Mas tem um monte de campo de futebol, quadras. Aqui no condomínio tem vários parquinhos para crianças. E a gente veio morar num apartamento sabendo que muitos misofônicos reclamam de apartamento. Mas por que a gente escolheu morar nesse apartamento? Porque a gente já tem um casal de amigos que mora aqui, a gente veio visitar aqui algumas vezes e mesmo tendo as faculdades, mesmo sendo uma avenida movimentada e tudo mais, a gente viu assim que não era tão barulhento assim quanto parecia. Não era aquele filme de terror. O condomínio é um pouco mais afastado da rua, então isso diminui bastante o barulho da rua. Tem bar também aqui, tem lanchonete, assim, tudo que a gente odeia, nós misofônicos. Mas a gente vindo aqui, a gente viu que não era bem sossegado, bem tranquilo, então por isso a gente escolheu aqui. Mesmo tendo as quadras aqui, bem em frente nessa direção, com a porta fechada a gente não escutava barulho. Então assim a gente falou, vamos tentar, a gente gostou daqui, então a gente decidiu ficar aqui. Mas a gente acabou que, assim, se enganando um pouquinho, porque é só no dia a dia mesmo que a gente vê como que é. Esses campos de futebol que tem, que antes era só uns gritinhos de homem, que dava pra ouvir bem distante, agora começou a aparecer torcida com tambor, batucada, gente, as mesmas coisas, os mesmos problemas de barulho que eu tinha na minha outra casa, boa parte eu estou tendo aqui. Não tem escola aqui com criança gritando o dia inteiro, mas nesses parquinhos tem criança gritando, não o dia inteiro, mas com bastante frequência. Mas o pior de tudo não é a parte externa, sim a parte interna.
os nossos vizinhos, porque a estrutura desse prédio é péssima, péssima, péssima. Os maiores problemas que a gente está tendo é com a vizinha de cima e com o vizinho acima dela, ou seja, dois andares acima do nosso. A gente está no 5º andar, a gente tem problema com a vizinha do 6º e do 7º andar. A vizinha do 6º, ela anda pisando muito forte, sabe? Então, esse é um dos barulhos que mais incomoda a gente. O vizinho acima dela tem criança. Então a criança fica correndo, arrastando os móveis. Aí os pais ficam discutindo. Eu acordei de domingo, 8 horas da manhã, e eles discutindo super alto. E eu com as janelas fechadas. Enfim, são muitos barulhos que incomoda demais, demais, demais. E é de segunda a segunda. A gente não consegue dormir até mais tarde. A gente acorda sempre 6, 7 horas da manhã por causa dos dois vizinhos. Tá sendo muito estressante. E quando não são esses vizinhos, são outros. Aqui o povo é bem sem noção, assim mesmo. As pessoas não têm educação. São poucas que têm educação. Mas enfim, a gente tem pessoas que moram aqui que falam que não ouve nada, que não tem problema nenhum com barulho. A gente tem. E eu continuo super estressada. É claro que não tanto quanto eu estava na minha outra casa. Porque aqui eu ainda tenho alguns momentos de paz. Alguns momentos de silêncio, lá eu não tinha. Então isso consegue fazer com que eu descanse a minha mente. Mas continua sendo difícil. Assim que a gente puder, a gente vai sair daqui urgente. A gente não pretende ficar aqui e nunca mais morar em apartamento. A gente não quer. Não importa o que fale, a gente não quer mais apartamento. Mas agora eu quero falar pra vocês o que eu tô tentando fazer pra melhorar essas coisas. Um dos meus gatilhos, um dos meus maiores gatilhos é com assobio. E aqui mesmo no condomínio tem um funcionário que tudo que ele vai fazer, ele tem que assobiar. Já aconteceu de eu estar no banco, fazendo alguma coisa importante no caixa eletrônico, e entrar gente assobiando, e que ficou, 10 minutos lá pra mais, assobiando sem parar. Eu não conseguia me concentrar. Então, assim, é uma coisa que me tira totalmente a concentração. Eu fico transtornada. Então eu decidi começar por aí. Primeiro fazer a dessensibilização desses gatilhos. Esse é o mais difícil pra mim. E é o que mais me atrapalha. E eu preciso vencer isso. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar nisso. O que acontece com o nosso cérebro? Por exemplo, assobio não é uma coisa ruim. É normal as pessoas assobiarem. Mas, por algum motivo, determinado som se torna um gatilho pra gente. Isso é um pouco difícil de explicar como é que acontece, mas o que acontece no nosso cérebro é isso. No caso do assobio, se tornou um gatilho pra mim. Quando eu ouço um assobio, alguém assobiando, o meu cérebro reage de forma negativa, porque ele associa o assobio a coisas negativas, sentimentos negativos, coisas ruins. Porque quando eu escuto o assobio, eu começo a ficar nervosa, começa a me dar taquicardia, começo a ficar transtornada. Então o meu cérebro associa isso, assobio, a coisas ruins. E o que eu tenho que fazer agora? Mostrar pro meu cérebro que não é nada demais, que um assobio é bonito, pode ser bonito, é legal, é normal. Ele precisa entender que ele não pode reagir de forma negativa toda vez que eu ouvir esse som. Isso para todos os gatilhos que a gente tem. Então eu tenho que fazer o sentido inverso, né? Eu tenho que pegar o assobio e associar com coisas boas até o meu cérebro entender que ele precisa reagir de forma normal ou positiva. E aquilo deixar de ser um gatilho para mim, ou não pode me incomodar, mas não vai me afetar. E como que a gente faz isso? A gente associa o assobio com coisas positivas. Então você pode pegar músicas que tem assobio, mas que você gosta daquele ritmo, aquela música te traz um sentimento bom, e você começa a ouvir. Não é fácil. Se aquilo é um gatilho pra você, vai ser muito difícil você ficar se expondo aquilo. E às vezes você pode ficar mais irritado. Então você não pode chegar nesse nível. Você tem que chegar no nível que você consegue suportar aquilo. Quando começa a ser insuportável, você para. Então, no caso das músicas, a gente pode fazer assim. Por uma semana, na primeira semana, a gente vai ouvir 5 minutos por dia ou uma música com assobio. Uma música assim, que a gente escolha. Uma música que a gente gosta e que tem assobio. Conseguiu, durante essa uma semana, escutar bastante essa música por 5 minutos ou uma vez por dia, ou sei lá, uma vez
a cada 2 dias, ou sei lá, semana, quantas vezes você puder, quanto mais a gente conseguir fazer, melhor. Na segunda semana, a gente aumenta para 2 músicas. Na terceira, para 3. E assim sucessivamente até a gente conseguir ir superando aquilo. Não vai ser do dia para noite. Vai demorar um pouquinho, provavelmente. Mas quanto mais a gente fizer, melhor. E lembrando, respeitando essa questão de ser suportável. O limite é quando você não estiver suportando mais. Começou a te irritar, para. Vai fazer alguma coisa que te faz bem, que te traz coisas muito boas e para. E quando acontecer de você estar exposto àquele gatilho, no meu caso, assobio, alguém começou a assobiar, por exemplo, eu consigo ouvir a música, mas eu não consigo. Se alguém começar a assobiar, eu já começo a ficar nervosa. Isso aconteceu. Eu tava ouvindo várias músicas, eu tava preparando as playlists aqui, e aí eu tava escutando músicas que tenham assobios. E eu tava ouvindo, tava conseguindo ouvir tranquilamente. O cara lá fora começou a assobiar, eu já comecei a ficar transtornada, querendo aumentar o volume para não ouvir o cara lá fora. Mas porque o meu cérebro já começou a associar esse cara, a uma coisa ruim. Ele me ofende, ele me traz coisas ruins, então ele é uma ameaça para mim. E isso a gente também tem que tomar cuidado, a gente tem que entender que não é pessoal. A pessoa não tem culpa, ele só tá assobiando, ele não tá fazendo nada, não tá fazendo aquilo para me provocar, ele nem sabe que eu existo, talvez. Mas a gente tem que, nesse momento, relevar e extrair, assim, imaginar as qualidades que a pessoa tem, ou se você conhece a pessoa, focar nas qualidades que ela tem, lembrar que é nosso amigo, nosso parente, nosso esposo, companheiro, não faz aquilo de propósito. Lógico, quando realmente a pessoa não faz para provocar e não tem nada a ver com isso. Mas a gente tem que tirar o nosso foco de que aquela pessoa tá fazendo uma coisa ruim que machuca a gente. Tem que tirar o foco disso. Mas no começo não vai ser fácil. O importante é a gente seguir nesse processo de todos os dias ou no decorrer dos dias a gente ir tentando dessensibilizar o nosso cérebro com relação àquele gatilho. E a segunda coisa é parar de falar que a gente tem misofonia, ou falar minha misofonia. Isso eu tô falando tanto pela neurociência quanto pela questão de fé, quem tem fé em Deus, quem acredita na Bíblia. Os dois caminham juntos. A neurociência comprova que a Bíblia fala e vice-versa. A nossa palavra ela tem muito poder. E quando a gente fala que a gente tem, parece que fica num ciclo eterno. A gente não consegue sair. Quando você tá triste, se você começar a sorrir e dar gargalhada sem vontade, você vai começar a ficar feliz, porque o seu corpo vai produzir hormônios da felicidade, do bem-estar, e seu corpo vai começar a reagir. E é a mesma coisa com relação às nossas palavras. Claro que em alguns momentos a gente precisa falar, eu até comentei isso com meu esposo, não tem como falar assim, parar de falar eu tenho misofonia. Se eu tô conversando aqui com vocês, eu tô falando sobre esse assunto, não tem como eu falar, gente, eu não tenho misofonia, eu sou curada. Vocês vão entender que eu fui curada, mas eu ainda tenho, infelizmente, eu ainda tenho, mas eu serei curada, eu estou buscando a cura. Então a gente tem que usar palavras assim, não palavras definitivas. Eu tenho, eu sou misofônica. Quando for possível, a gente tem que falar palavras positivas e palavras assim que sejam relacionadas a isso, temporárias. Então, eu ainda tenho misofonia, mas eu estou buscando a cura para isso. Eu ainda tenho problema com esse gatilho, mas eu estou num processo de cura. E a gratidão também, ela faz um bem enorme pra gente, produz coisas muito boas dentro de nós. Então, começar a agradecer. Se você acredita em Deus, agradecer a Deus. Se você não acredita, agradecer, sei lá, ao universo, ao que você acredita. Agradecer pela sua cura, agradecer porque, mesmo que seja difícil ouvir esses barulhos, você tem ouvidos para ouvir. E jamais falar que você preferia ser surdo por causa disso. A gente não tem que aceitar esse problema e se submeter a ele. A gente tem que enfrentar e lutar, porque ele não é maior que a gente. A gente tem mais poder sobre ele, só que a gente ainda não sabe. Então, cuida muito bem das suas palavras. Eu vou tentar fazer isso nesse próximo mês, então 1 mês fazendo isso.
E mês que vem eu venho falar pra vocês como que foi, se eu consegui, se deu certo, como que tá sendo. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e fiquem à vontade para mandar, para desabafar aqui, para mandar perguntas, dúvidas, sugestões, enfim, o que vocês quiserem. E lembrem-se de acessar as playlists que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo.